Meus irmãos, hoje nós estaremos falando sobre a Páscoa, né? Nós falamos com a igreja que hoje nós estaríamos falando sobre a Páscoa. Então nós estamos hoje aqui para nós comentar um pouco mais sobre essa palavra. Nós temos ouvido isso aí desde nosso nascimento, desde a nossa infância, nós escutamos falar sobre Páscoa. E a gente é levado a uma cultura, né? Uma cultura do sindicato dos comerciantes, a conhecer uma Páscoa diferenciada da Páscoa que a Bíblia nos ensina. Então hoje nós queremos mostrar um pouquinho mais dessa Páscoa bíblica, que é a palavra de Deus. Amém? E eu quero nessa oportunidade, nós vamos estar aqui lendo um texto da origem da Páscoa. Qual é a sua origem comercial, né? Depois nós vamos estar mostrando a origem espiritual. Da onde ela surgiu, como ela chegou até a nós. Então nós vamos pedir aqui o Valmir Júnior para estar fazendo a leitura aqui para nós, né? Qual é a origem da Páscoa, da onde ela originou e veio até os dias de Roma, atravessando aí até os nossos dias de hoje, amém? Eu preparei aqui um texto e ele vai estar fazendo essa leitura e depois nós vamos estar aí entrando no texto bíblico, amém? Vamos juntos. Pode permanecer sentado perante essa leitura, tá bem? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A história diz assim: Páscoa. Os povos nórdicos, os países nórdicos são países escandinavos, Finlândia e Islândia. Notadamente, os anglo-saxões comemoravam a entrada da primavera com festas e folguedos, usando o coelho como símbolo da vida e a fertilidade que a primavera anunciara em sua passagem. Essas tradições são pagãs e são milenares. Foram introduzidas oficialmente pela Igreja em Roma no ano de 1215, nas comemorações da Páscoa, e passaram a significar ressurreição, esperança e fraternidade. Vocês sabiam que no começo os ovos eram de galinhas ou de patas, pintados e desenhados? Mais tarde apareceram ovos mais aprimorados e eram feitos de madeira ou de cera. No ano de 1828, na Europa, desenvolveu-se na indústria o chocolate, quando surgiram os primeiros ovos de Páscoa feitos de chocolate. Foi no início do século XX que os ovos enfeitados apareceram. Na década dos anos 20, chegaram a Paris ovos de chocolate decorados com papéis e fitas. Ultimamente surgiu o Pascoal, o boneco de chocolate que se une aos demais símbolos para afastar o Senhor Jesus da mente dos homens. Ele que era o principal elemento profético da Páscoa. Assim, os ovos e os coelhos substituíram o Senhor Jesus nas comemorações da Páscoa, tanto quanto o Papai Noel tomou o lugar de Cristo no Natal. É fácil concluir, portanto, que a Páscoa hoje é sinônimo de coelhos e de ovos de chocolate. Amém. Amém. Então os irmãos viram aí a origem, né, da Páscoa comercial, porque a Páscoa bíblica nós vamos ensinar hoje como ela se originou, de onde ela veio, né? Nós vimos aqui dois países, né, que são ilhas, da onde se originou, Finlândia e Islândia. Foi ali que eles deram a origem à Páscoa. Ali eles criaram em primeiro lugar com ovos de galinhas, ovos de pata, trazendo aí a introdução para a fertilidade. O coelho, irmão, reproduz de 3 em 3 meses. Ele reproduz, né? Então demonstrava a fertilidade. E aquele país era ilha, queria um crescimento, um desenvolvimento.
usaram o símbolo do coelho como a fertilidade e deram o nome do coelho pascual. Mas chegando um tempo, esse nome não foi suficiente. Então a Roma adotou, em 1215, Roma adotou a Páscoa como o ano da fertilidade. E trouxe para tirar o nome de Jesus Cristo da frente, porque a Páscoa é simbolizada em Isaías 53, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles colocaram um boneco de chocolate, para que não usasse o nome de Deus nem de Jesus na Páscoa. Então criaram o boneco pascual, que hoje é comemorado no mundo inteiro. Eles fazem lá nas vitrines um bonequinho de Páscoa com uma fitinha vermelha na testa, um sinônimo de um urso, né? Ali também querendo tirar a imagem de Cristo da frente da Páscoa. Assim como no Natal, eles colocam o Papai Noel para tirar a imagem de Jesus Cristo. De toda maneira, afastando a presença do Senhor Jesus das intenções religiosas, que era o segredo da fidelidade da igreja. Eles fazem de tudo para substituir o Cristo. Quando Roma viu que aqui eles não conseguiriam substituir Cristo, eles começam então a criar as indulgências e as imagens de escultura, para tomar a posição de Cristo, e que Cristo não fosse glorificado nem exaltado dentro da igreja. Então, amada igreja, precisamos ter um cuidado muito ativo quando nós vamos nos envolver com essa Páscoa. Eu estou falando da Páscoa comercial. Um cuidado para nós não estamos levando isso para um lado da idolatria, não levar isso aí para um lado de adoração, mas simplesmente para um lado comercial. Na Páscoa é um momento bom de você comer chocolate, porque o comércio coloca isso em publicidade, fica bem publicado, todo mundo vê chocolate para todo lado. Se você compra e leva para alimentar como chocolate, não tem nada a ver, você simplesmente está comendo chocolate. Mas se você tentar substituir a pessoa de Cristo pelo chocolate, você está levando aí ao lado da idolatria, e aí você começa pecado, tá bem? Então que Deus o abençoe em Cristo Jesus, né? E nós vamos então para a Páscoa original, que é a Páscoa bíblica, traduzido pela a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu sempre fico olhando aqui para os irmãos, e eu tive um pastor chamado pastor Mauro. Ele muito nos dava a oportunidade na obra do Senhor, da gente perder um pouco da sensibilidade, daquele nervo, de estar na frente da igreja com o microfone na mão, né? Sempre ele promovia alguém para fazer uma leitura, para que aquela pessoa fosse deixando assim um pouco, aquele nervo de estar na frente do auditório da igreja. Amém? Eu queria fazer um convite aqui ao irmão Paulo. Tem o João Paulo e o Paulo, né? Irmão Paulo, você vai fazer uma leitura bíblica para nós aqui hoje, pode ser, irmão Paulo? Vem aqui no púlpito, pode ser aqui em cima, né? E agora eu quero que a igreja coloque de pé, porque nós vamos ler Êxodo, capítulo 12, né? Com o irmão Paulo, ele vai estar lendo Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 11, irmão Paulo. Se você quiser ler aqui no tablet mesmo, né? Você, ó, que chegar aqui, você só passa o dedinho, um pouquinho para frente, fique à vontade. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falarei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tomem cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para cada um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano,
o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Obrigado, irmão Paulo, Deus abençoe. Vamos convidar aqui o Claudinei para fazer esta oração, irmão Claudinei. Vamos orar com o irmão Claudinei sobre a leitura pascual, amém? A paz do Senhor, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus, Papai querido, nós Te agradecemos nesta noite, por esta palavra abençoada que acabamos de ouvir, esta palavra, meu Deus e meu Pai, da verdadeira Páscoa, e nós Te pedimos nesta noite, meu Deus e meu Pai, continua abençoando cada um de nós que estamos aqui, viemos aqui nesta noite, Papai querido, para aprender a Tua palavra, e nós cremos no Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor usar o nosso pastor nesta noite, que irá nos transmitir o Teu ensino, Papai querido, a Tua palavra a cada um dos nossos corações. Seja conosco nesta noite, meu Deus e meu Pai, envia o Teu Espírito Santo que possa iluminar as nossas mentes, para que possamos entender com mais clareza a Tua palavra, Papai querido. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos, em nome de Teu Filho amado Jesus, amém. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Tomai assento, que Deus abençoe a todos nós. Pois bem, meus irmãos, então nós vimos daqui no texto da palavra de Deus a instituição da Páscoa, né? Deus criou a instituição da Páscoa apontando para o seu Filho amado Jesus Cristo. O profeta Isaías, ele foi um dos grandes homens de Deus, a quem Deus usou para profetizar com respeito à libertação da igreja futurística, a igreja que viria para anunciar o Evangelho. Mas no livro do Êxodo, no livro de Deuteronômio, nós encontramos Deus dando a direito o homem a se livrar do jugo que era imposto pelos reis daquela época. Hoje nós conhecemos esse jugo como pecado, e o pecado hoje nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Naqueles dias, o jugo era tirado através do sangue do animal, ou o cordeiro, ou o cabrito, conforme nós vimos aqui na leitura do texto. E era profetizado pelo próprio Senhor Deus, através do profeta Isaías. Então nós vamos começar hoje com Isaías 53. Moadão vai estar aqui preparando para nós a leitura de Isaías 53, e vai ler para nós os dois primeiros versículos do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1 e 2. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Amém, irmãos? Aqui o profeta Isaías está apresentando Israel saindo de uma terra seca. Os irmãos lembram que quando José foi vendido para o Egito, irmãos, ele foi para o Egito e houve uma grande fome. Houve uma grande seca, os 7 anos das vacas magras e das espigas magras, representava a seca. Então aqui o profeta Isaías estava profetizando, como um povo que saiu de uma terra seca, que não tinha nem formosura e nem beleza para que o desejasse.
Olhando nós para eles, era um povo derrotado, era um povo que não tinha pátria, não tinha terra, mas o Senhor tinha um projeto de vida para eles. Irmãos, para você passar pela metamorfose, que é a transformação, há um projeto doloroso, há um projeto doído. Todo projeto de criação, ele tem algo que dói. Para que Israel se tornasse liberto, eles precisaram vir para o Egito, e no Egito se tornaram escravos. E como escravos, eles foram sujeitados a julgos, que era carregar baldes de massa, ou caixotes de massa, e de areia, e de batume, para construir, vamos dizer assim, palácios, casas, para os faraós daquela época. Era um projeto de Deus para a criação, era um projeto de Deus para levar o homem ao conhecimento de um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus poderoso, que tinha poder para também libertar até os mais vil escravos do pecado. Quantas das vezes nós não entendemos, amados irmãos, que nós fomos chamados da escravidão do pecado? Nós éramos para sermos escravos desse mundo, mas através do sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todos os nossos pecados. E aí deu o direito de nós se tornarmos livres em Cristo Jesus. Então a Páscoa, ela quer dizer símbolo de liberdade, símbolo da liberdade. Nós vimos que o povo hebreus foi para o Egito e se tornaram escravo. E o Senhor Jesus, daqui no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vimos ele então mostrando como deveria ser preparado a libertação de Israel. No 10º mês, todo deveria escolher um cabrito ou um cordeiro, que seria sem mancha, que seja no hebraico sem mácula, sem mancha, e esse cordeiro deveria cevá-lo até o 14º mês, ou que seja, até o dia 14 de Abibe, ou que seja no original, 14 de abril, seria o dia da imolação, do dia 14 de abril até o dia 15 de abril, seria a data da imolação. No 10º mês, ele deveria, no 10º dia, ele deveria ficar confinado, até o 14º dia, e ele ficava confinado, esvaziaria tudo que tinha no seu intestino, então ele era imolado, que seria degolado, e o sangue deveria ser colhido em uma vasilha, e este sangue era o símbolo da libertação dos hebreus da terra do Egito. Esse dia era dado o nome, o dia da Páscoa, era a palavra libertação. Se nós traduzimos para o hebraico, esta palavra quer dizer êxodo, que significa partida. Páscoa quer dizer comer ligeiro, comer depressa. Então era feito de pão asmo, pão sem fermento, não dava prazo de fermentar. Amém, irmãos? Então o pão era feito bem rápido. Vamos para Deuteronômio capítulo 16, o versículo 1, 2 e 3. Moadão vai estar preparando Deuteronômio capítulo 16, versículo 1 ao 3, para nós falarmos e comentarmos da introdução da Páscoa. Amém? Ouvimos a leitura. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, de noite, o Senhor teu Deus tirou-te do Egito. Então das ovelhas e das vacas sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás pão levedado por 7 dias, comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito,
todos os dias da tua vida. Amém, irmãos? Então vocês observaram que Deus coloca um marco. Esse marco é chamado, diga comigo, Páscoa. Esse marco é chamado Páscoa. Olha, vocês vão comemorar a Páscoa ao 14 de abril. Guarda essa data, guarda esse marco, aonde preparará um cabrito ou um cordeiro, ou mesmo até um novilho, depende do tamanho da família. E nesse dia, 7 dias antes, não comerás pão fermentado, comerá pão asmo, que quer dizer pão sem fermento. Isto quer dizer preparação para sair ligeiro. Simbolizava que quando Deus desse a ordem ao povo hebreu para sair do Egito, eles não poderiam demorar, não dava prazo, missionário adora, da massa levadar. Ele tinha que fazer o pão, é como se fosse somente o trigo e a água, e colocar no forno, e ele assava, comia bem rapidinho, porque tinha que partir. Significava a introdução, chamado Êxodo. Quando você abrir a sua Bíblia e ler no livro de Êxodo, você está lendo no livro a partida dos hebreus da terra do Egito. Aí lembra que eu disse para os irmãos que toda metamorfose tem um preço a ser pago, irmãos? Aqui houve o maior holocausto do mundo, a maior holocausto dos primogênitos, para que os hebreus pudessem ser livres da terra do Egito. Todo o povo do Egito, desde os seus animais, desde o gatinho de estimação, até o seu mais elevado touro, o primogênito, nesta noite, à meia-noite do Egito, foram mortos. Desde os filhos até os animais, todos morreram naquele dia. Foi o maior holocausto já existente na terra do Egito. Então houve aqui uma transformação, para que pudesse o povo ser liberto. Sangue dos inocentes foi derramado sobre a terra. Olha, meus amados irmãos, quando nós falamos de Páscoa, não vamos levar isso como brincadeira, não vamos levar isso como simplesmente ovo de chocolate. Houve um grande derramamento de sangue, houve uma grande mortandade nesse dia, para que o povo hebreu tivesse liberdade. Sangue caiu sobre a face da terra. Às vezes nós falamos de Páscoa e nós lembramos só do chocolate, nós lembramos só do comércio, esquecemos da figura que estava sendo introduzida naquele dia. O cordeiro era sem mancha, e ele representava o Filho de Deus, Jesus o Cristo. Naquele dia estava sendo simbolizado por um cordeiro. O sangue que era derramado tinha que ser colocado sobre os umbrais do portal, para que quando o anjo da morte chegasse naquela casa, se tivesse sangue sobre os umbrais, ele sabia que ali tinha um hebreu, ali tinha um filho da promessa, ali tinha alguém que não ia morrer naquela noite. Mas se não tivesse o sangue sobre os umbrais dos portais, provavelmente, com toda certeza, naquela casa haveria um funerário do gato, do cachorro, do cabrito, do boi, até o primogênito, filho daquela casa. Todos primeiro haveria de morrer. Amados, pare comigo e pense agora. Qual seria o mau cheiro daquela cidade nos próximos dias seguintes? Como seria o símbolo daquela cidade? Sabe o que Deus estava fazendo aquele povo entender? O cheiro do pecado dos dias de hoje que nós vivemos na face da terra. O cheiro da morte do pecado estava chegando à narina de Deus. Significava a perca do pecado. O povo estava ali mostrando o valor do pecado. E a Bíblia disse: o valor do pecado é a morte. Não é isso, irmão? A alma que pecar, essa morrerá. O preço do pecado é a morte.
No dia da instituição da Páscoa, Deus mostrou claramente que o preço do pecado gerava a morte. Se você não aceitar o sangue de Cristo como libertação da sua vida, você está gerando morte espiritual. Então é preciso que a igreja entenda qual é o preço do pecado. Vamos para o Novo Testamento, irmão. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Olha agora, João apontando para o Cordeiro de Deus. Sim, só um minutinho, irmão. Pronto, irmão Paulo. Ok, vamos então ouvir as duas leituras com o irmão Paulo. Sim. Amém, irmãos? Ele está mais para frente aqui no nosso texto, irmão Paulo, mas já valeu a pena a leitura, né? Porque revelou aí um questionamento. Qual é o significado da Páscoa? Quando os filhos dos hebreus lhe perguntar, por que comemoramos a Páscoa? Porque um dia o Senhor nos livrou da morte. Todos os primogênitos, hoje conhecidos de Israel, naquele dia dos hebreus, foram livres da morte por causa do sangue do Cordeiro. Mas quem era o Cordeiro, irmão? Vamos ver agora o que disse João. Quem era o Cordeiro? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Vamos observar então, quem era esse Cordeiro? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? No dia seguinte, João vê Jesus vindo a ele para ser batizado. E o povo pergunta: quem é ele, João? Você parou o batismo, você parou a mensagem, você parou a pregação, João. Quem é ele? Então João responde: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode glorificar a Deus? Irmãos, aqui nós estamos vendo claramente ele apontando agora para aquele dia em que no Egito foi sacrificado o Cordeiro. Agora o povo se assusta porque João diz: ele é o Cordeiro. Daqui para frente, quem o aceitar, quem der a sua mão em sinal, conforme o profeta Isaías profetizou, ele é o Cordeiro substituto. Não precisa mais oferecer um cordeiro na sua Páscoa. É só você crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém, meus amados irmãos? Então João aponta agora para Cristo e revela ele como o Cordeiro de Deus. Porque até então, meus irmãos, eles o comemoravam como um animal. Era um cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Vamos analisar? Êxodo 12, versículo 8. Amém? E naquela noite comeram a carne assada ao fogo. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos, e com ervas amargosas a comerão. Amém? Ainda Deuteronômio 5 e o versículo 6. Eu estou mostrando e revelando aos irmãos o que é a Páscoa verdadeira. Naquela noite comerão a carne assada, comerão a erva amarga e o pão asmo, que quer dizer apressa-te, porque ele tem pressa para resgatar. Vamos ver em Deuteronômio capítulo de número 16, versículo 5 e o 6. 16? Isso. Você falou 6. Perdão, é 16. Deuteronômio 16,
versículos 5 e 6. Deu uma travadinha aqui agora. Amém. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer uma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, mas no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Amém? Segura aí, irmão, nesse texto que eu quero revelar uma coisa para a igreja. Irmãos, lembra que quando o Senhor Jesus, nós vamos falar mais na frente, instituiu a primeira Santa Ceia, Ele mandou 2 dos seus discípulos à frente. Entra na cidade e procura um homem. Onde é que é o salão que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Não é em qualquer lugar. Pastor, eu posso fazer a minha Santa Ceia lá em casa. Pastor, eu posso preparar a minha Santa Ceia lá na minha casa. Eu sou crente lá em casa, eu mesmo compro o pão, eu sou presbítero, eu mesmo faço a Santa Ceia. Errado. Desde a Páscoa já existia o lugar separado para o cerimonial da Páscoa. Não é em qualquer lugar, nem que participa da ceia e nem que se celebre a Páscoa. Tem que ter o local preparado. Por isso Jesus disse: entra na cidade, vai encontrar o homem carregando o cântaro de água. Pergunte a ele, aonde é o cenáculo? Aonde eu devo celebrar a Páscoa? Com os meus discípulos. E muita gente, meus irmãos, querendo comer a Páscoa em qualquer lugar, querendo tomar a Santa Ceia em qualquer lugar. Não, irmão, tem o dia da Santa Ceia, tem o horário da Santa Ceia, tem o local da Santa Ceia. Nunca se celebre a Santa Ceia, a não ser depois do pôr do sol. Era o que estava escrito aí. Não é verdade, irmãos? A Páscoa era constituído só depois do pôr do sol. E muitas das vezes nós queremos fazer a ceia de qualquer maneira. É claro que hoje nós temos dias corridos, e é só um símbolo, é um memorial, mas deve haver um respeito pelo cerimonial da Santa Ceia do Senhor, que está substituindo a Páscoa pelo sangue de Cristo, da qual nós vamos estar falando um pouco mais à frente. É mostrando a objetivação dessa Páscoa. Ao lembrar da inconformidade do pacto, o apóstolo Paulo retrata essa situação. Muita gente inconformado querem dar continuidade à Páscoa até os dias de hoje, como nós estamos vendo o comércio fazer. Viu, irmão Ricardo? As pessoas ainda querem comemorar a Páscoa até hoje. Eu vou comprar os ovos de coelho, vou comprar o chocolate e vou fazer a minha Páscoa. Paulo condena essa tradição. Você pode sim comer chocolate, você pode comprar o ovo que você quiser, mas a Páscoa você não pode mais comemorar. Amém? 1 Coríntios capítulo 5, o versículo 7 e o verso 8. Paulo mostra quem é a verdadeira Páscoa hoje, onde ela deve ser comemorada e como. Vamos ouvir a leitura. Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Amém, meus irmãos? Então Paulo está mostrando aqui: purificai-vos, pois, do fermento velho. Se Deus já substituiu pela Santa Ceia, irmão, por que nós vamos comemorar a Páscoa ainda? Se Deus substituiu com a Santa Ceia, nós não temos mais obrigação de comemorar a Páscoa, até porque nós não somos hebreus, nós não somos descendentes do Egito, nós somos a nova criatura,
todo aquele que o Senhor me deu é meu. Graças te dou, Pai, porque incultou os sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Tirou o direito deles e deu para nós. Aí nós queremos viver ainda os dias da Páscoa. Tem um obreiro nosso aqui, iniciante no ministério, que se envolveu com a igreja, irmão, de Israel, a nova Assembleia Israelita, comentado pelo irmão Diomar. Eles são judeu nato, nascido e original na Judéia, pregam o judaísmo no Brasil, eles pregam o Antigo Testamento, vende fita de vídeo, para você ser crente israelita em casa. E esse irmão comprou essas coisas, e estão crendo na salvação através das leis. Esqueceu a nova aliança, esqueceu o compromisso de Cristo, esqueceu o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. É triste, irmão, quando a pessoa não tem o conhecimento da verdade. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é para que a pessoa não volte ao fermento velho, deixando o preço da cruz pelo preço do Cordeiro. Isso é fermento velho, irmão. Isso é doutrina velha. Não vale a pena você envolver com a salvação do Antigo Testamento. Você não é salvo pela lei, você é salvo pela graça. Pela graça sois salvos, não vem de vocês, não vem de cabrito, não vem de bode, vem do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. A Páscoa do crente é o Cordeiro que João aponta. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é mais a Páscoa, é o Cordeiro, que agora com apenas o seu sangue, nos purifica de todo pecado. Então a igreja precisa estar envolvida pelo sangue de Cristo. A nossa Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Olha para o irmão que está do teu lado e diga: irmão, a tua Páscoa é Jesus, viu? A tua Páscoa é Jesus. Ele é a sua Páscoa, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje você não precisa mais de pão sem fermento. Hoje você ainda está no mundo e você está comendo desse mundo. Nós temos que participar desse mundo. Aí vem um irmão criado sobre a lei e diz: pastor, deixa eu fazer o pão da ceia, eu quero fazer um pão sem fermento. Eu não estou mais na lei, irmão, eu estou na graça. Paulo disse: na graça, irmão, comei de tudo que tiver na mesa, mas dê graça a Deus, peça a Deus a purificação da mesa e come. Mas tem irmão que ainda quer fazer a Santa Ceia, comprar a uva, pisar o vinho, está ligado à lei, nunca valorizou o sangue de Cristo. Se você ainda acha que ceia tem que ser pão sem fermento, você não valorizou a morte de Cristo. Você está levando outra vez Ele ao Calvário, pois Ele disse: um novo mandamento eu vos dou. O velho mandamento ficou para trás, é exemplo, é modelo de obediência, mas a nova aliança é a salvação no sangue de Jesus Cristo. Amém? Quem pode levantar a sua mão e glorificar a Deus? Vamos então para a nova aliança, Lucas capítulo 22, o versículo 14, e vamos assegurar aí, para que nós conhecemos agora a mudança da Páscoa para a nova aliança, que é a Santa Ceia do Senhor. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Amém? Preste atenção nesse texto, irmão. Eu só gosto de ensinar com a paractologia. E chegando a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. É isso, irmão? É? Aleluia! 12 apóstolos. Não é discípulos, apóstolos. Preste atenção nisso aqui, porque eram os 12 apóstolos.
Apóstolo quer dizer homens disciplinados, homens com entendimento, homens com conhecimento, homens com sabedoria, responsável a dar seguimento à obra de Deus. Ele não reuniu com 12 pessoas, ele não reuniu com uma igreja qualquer, ele reuniu homens selecionados para passar o processo da aliança. Aí a pessoa nem tem o conhecimento da Santa Ceia e vem por aí querendo criar uma igreja, criar um ministério, criar uma nova lei, criar um tabernáculo, e ele não conhece nem o básico da sua igreja. Jesus não faz nada sem estrutura e fundamento. Tudo que ele cria tem que ter estrutura e fundamento. Vamos para o versículo de número 15. Olha o que ele disse. E lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Amém? Preste atenção que eu estou mostrando passo a passo. Olha, irmão, ele celebra a Páscoa com os 12. Amém? Aí ele diz: desejei muito comer com vocês, ou convosco, essa Páscoa, antes do pecado. Amém? Ou antes de padecer. Por que, irmão? Que eu desejei muito comer. Ele disse: eu não podia comer porque eu era o cordeiro. Eu era o cordeiro. A profecia apontava para mim. Os profetas apontavam para mim. Isaías apontava para mim. Eu era o cordeiro. Então eu não podia comer aquela Páscoa, porque eu era o cordeiro. Mas hoje, eu estou instituindo a ceia, da qual eu sou o símbolo da Páscoa. Amém? Fica bem claro o que o Senhor vai mostrar agora no versículo 16. Vamos lá? Pois eu lhes digo: não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Olha outra observação. Ele está dizendo aqui: porque eu vos digo que não comerei mais, até aquele cumprimento no reino de Deus. Por quê, irmão? Porque o cordeiro ia ser morto. Ele não estaria mais aqui conosco. Ele não estaria mais presente conosco. Ele estava transformando a Páscoa na Santa Ceia do Senhor. Se você abrir em Mateus capítulo 6, você vai encontrar ele pegando o pão e diz: esse pão é o meu corpo, que será repartido por vós. Fazei isto, lembrando de mim, ou em memória de mim. Então aqui ele está esclarecendo. Lucas é doutor em filosofia, é médico em conhecimento. Ele está mostrando passo a passo, cumprir no reino de Deus. Naquele dia, o meu pai tem uma mesa preparada muito grande, e ele vai celebrar a Páscoa com 144 mil do que foram salvos de Israel, e a minha igreja vai estar sentado, e João vai levantar e apontar outra vez para Jesus, dizendo: ele foi o cordeiro que trouxe vocês aqui na mesa do Pai. É profundo, é esclarecedor, é real a transformação na nossa vida espiritual. E muitas das vezes nós não entendemos. Hoje é Páscoa, vamos comemorar a Páscoa, porque eu comprei uma bandeja de chocolate, eu comprei um ovo da Páscoa. Quantas mães perderam seus filhos? Quantos pais perderam seus filhos? Quantas famílias, por falta de entendimento, perderam seus filhos? Para que hoje você comesse isso com chocolate. A Páscoa se aponta para o Cordeiro de Deus.
não é uma comemoração, é um aniversário para Israel. É um aniversário de libertação do cativeiro da terra do Egito. Mas para nós é o reino de Deus com a porta aberta e a salvação aguardando o homem abraçá-lo. Então é preciso que nós tomamos posse. Versículo 17, ainda do capítulo 22 de Lucas. Olha a transformação agora. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Amém? Observe, irmão, observe bem aqui o que eu vou mostrar para os irmãos. Lembra que eu disse sobre o Dr. Lucas, a filosofia? É possível beber o sangue do cordeiro enquanto o sangue ainda está dentro do cordeiro? Então Lucas tinha que apresentar o vinho primeiro antes do pão. E muitas vezes você leu esse texto e nunca entendeu porque no livro de Lucas o sangue vem antes do pão. Porque era transformação da metamorfose. Era transformação, primeiro mata o cordeiro, depois tira o sangue. Então por isso está aqui, e tomando o cálice e havendo dado graça diz, tomai e reparti entre vós, colocai nas ombreiras dos vossos corações agora. Vamos para o 18. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então Jesus resume agora, dizendo, não mais beberei do fruto da uva, irmão, da videira. A Páscoa era feita com o suco da videira, a uva é parreira, parreira. E nós devemos analisar bem claro isto, porque nós fazemos uma mistura dentro do conceito da Bíblia. Versículo 19, agora Lucas traz o cordeiro morto, ele mostra o pão, em segundo obstáculo da Santa Ceia. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora você não está mais comendo o corpo, mas você está repartindo e tomando. E lembra que Lucas disse? Em o que, irmãos? Em memória de mim. Eu estou sendo repartido por vocês. Eu estou sendo apresentado por vocês. Agora observa que após cear, ele tomou o cálice outra vez, versículo 20. Vamos analisar. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês, ou de muitos, né? Amém, irmãos? Agora vamos pausatinamente. O primeiro suco da videira representava o cordeiro imolado, era a videira. Agora disse, semelhante modo tomou o cálice, depois de cear, dizendo, esse cálice é a aliança no meu sangue, que eu estou fazendo com vocês. Eu agora estou pagando o preço, é o sangue do cordeiro, não é mais o sangue da videira, é o sangue do cordeiro, que vos purifica de todo pecado. Primeiro, o vinho da Páscoa. Agora, o vinho da Santa Ceia do Senhor. Uma transformação miraculosa que o Dr. Lucas apresenta. Por que a transformação da Páscoa em Santa Ceia? Porque nós temos duas representações. Antes, nós vimos o cálice da Páscoa. E agora, depois da ceia, nós vimos o cálice da aliança. Não é o cálice da ceia, é o cálice da aliança. É um compromisso. É agora um compromisso fechado com a igreja.
E nós precisamos ter o entendimento disso. A ceia aponta para o crescimento de Cristo na terra. Até então ele era conhecido como Jesus. Depois da Santa Ceia, ele passa a ser crido pelos homens, acreditado pelas famílias, acreditados pelas igrejas. Então ele se torna o Cristo de Deus. Antes da Santa Ceia, ele era apenas Jesus, o filho do carpinteiro. Mas agora, ele recebe o título de Cristo, o homem que nós cremos nele, o homem que nós acreditamos nele, porque ele nos dá o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. É maravilhoso quando nós entendemos isto. Agora o apóstolo Paulo tinha uma filosofia diferente, porque ele não tinha aprendido direto com o Senhor Jesus. Ele não era um dos apóstolos que estava lá, pastor Clasmar. Ele não era. Mas ele estava na reforma da igreja. E como meu horário passa rápido, eu tenho que entrar na reforma da igreja. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 23, é o texto áureo que nós usamos sempre. Mas vamos ler na Paracteologia agora. 11, 23, irmão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém? Observe agora, irmão. Paulo disse, eu não estava lá, eu não vi. Então ele disse, porque eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor uma ordem. Amém? O que eu também vos ensino, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou um pão. Um pão. Está dizendo que é asmo, irmão? Não. Tomou o pão. Não existe mais pão asmo aqui agora. Não existe mais pão sem fermento. Ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse. Olha o que Jesus disse. Paulo está passando agora para os irmãos que Jesus disse. Tomai, comei, isto é o meu corpo, é partido por vós. Aí o povo assusta. Partido por nós? É. Aí Paulo complementa o texto dizendo, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Se você tomar a Santa Ceia, não lembrando que aquele pão representa a morte de Cristo no Calvário, não vale nada a ceia para você. Não vale nada. Você não tomou a ceia. Em memória de mim. Lembra que eu paguei o preço por você. É a hora que você vai lembrar, Jesus, obrigado. O Senhor morreu na cruz no meu lugar. O Senhor derramou o seu sangue. O Senhor me deu o teu corpo para purificar o meu corpo, Senhor. Eu te agradeço. Em memória de mim. Não é lembrando do São João. Não é lembrando da Páscoa. Não é lembrando da Maria. Não é lembrando da videira. Em memória de mim. Disse Paulo. De que maneira nós estamos vivendo essa Páscoa, irmão? Lembrando do chocolate, lembra da leitura do texto? Colocar os ovos para incultar Jesus. Colocar o bonequinho de chocolate para incultar Jesus. Porque é em memória de mim. Mas querem tirar Jesus da frente? E o chocolate é saboroso, é saudável? E sabe aonde eles foram buscar isso, irmão? Agora preste atenção. Lembra onde foi que criaram o chocolate? Eles buscaram na Páscoa. O que tinha na Páscoa? Vinho, erva amarga, não é isso, irmão? E pão sem fermento. O chocolate é feito de trigo, amargo e vinho, composto de cacau. Amém? Neste produto chamado cacau, você encontra produto para fazer pão, encontra produto amargo para digestão do estômago e encontra vinho. Tudo feito do cacau. Então pegaram e deram o nome Páscoa, que quer dizer cacau.
E nós temos que ter cuidado para não afastar Cristo da nossa Páscoa. Saber que Ele sempre será o Cordeiro de Deus que nos tira do mundo. Vamos caminhar, que o horário não espera. Eu quero voltar aqui um pouquinho, só para nós mostrar aqui a preparação da mesa. Lucas 22, irmão Adão, o versículo 14. Vamos voltar um pouquinho à mesa aqui da preparação. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Amém, irmão? Segurem um pouquinho, depois você vai ler o 15. Quando chegou, o que chegou, irmão? Então tem dia, tem que ser depois do sol, e tem que ter hora. E nós queremos às vezes fazer da Santa Ceia de qualquer jeito, de qualquer maneira. É por isso que vale a pena vocês que trabalham na empresa, irmão, dizer: moço, dá minha folga no dia da Santa Ceia. Eu não gostaria de tomar a ceia fora do horário, não. A ceia tem dia, tem hora, tem data marcada. Eu precisava estar lá junto com a igreja fazendo a mesma memória. Dia, hora, lugar marcado para a Santa Ceia do Senhor. E às vezes nós não valorizamos isso. Vamos ver o versículo 15? Olha ele repetindo aí aquele desejo. E disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Amém? Agora ele disse: eu tenho desejado ardentemente. O que é uma dor ardente, irmão? É aquele desejo que passou e você não pôde estar lá. Eu queria tanto ter tido lá na sua festa de casamento. Eu queria tanto ter tido lá na Santa Ceia. Desejei ardentemente, com toda a minha vontade, mas eu não pude. Isso é desejo ardente. Eu não pude estar lá. Eu não pude. Antes que eu padecesse. Porque eu sei que eu vou padecer. Eu sei que eu vou embora. Mas eu não pude compartilhar da Páscoa com vocês. Então vale a pena você valorizar o valor desta Páscoa diante do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, nós estamos levando a Santa Ceia assim meio de qualquer maneira, de qualquer jeito. E a ceia não é para ser feita de qualquer maneira. Abra comigo aí 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 17. Olha por que Paulo dá uma disciplina à igreja. Ceia de qualquer maneira. 11, 17, 1 Coríntios. Pode ler, irmão. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Observaste isso, irmão? Paulo chega na igreja de Coríntios e vê uma Santa Ceia das mais bagunçadas. Um trazia o cabrito inteiro, outro trazia um barril de vinho, outro trazia os pães todos, uns comiam, outros ficavam com fome. Aí Paulo disse: não foi assim que eu aprendi no Senhor. A ceia tem que ter ordem, a Páscoa tem que ter ordem, tem que ter memorial, tem que ter exemplo. Nós temos que lembrar qual é o significado dessa Páscoa para nós, que hoje nós conhecemos como a Santa Ceia do Senhor Jesus. Ela é traduzido para nós a Santa Ceia. Pastor Valmir, qual é a diferença, pastor, de Páscoa para a Santa Ceia? Preste bem atenção agora, irmão. Eu vou te mostrar a diferença. Lembra quando eu disse para vocês, a Páscoa era a comemoração da libertação dos hebreus da terra do Egito. Todo ano, dia 14, comemorava o aniversário com a Páscoa. E a ceia, pastor? A ceia é a esperança da igreja da volta do Senhor Jesus Cristo. Até que eu venha. Xandalabashuinde cantaramaxéria.
até que eu venha. Você precisa demonstrar comunhão com a minha igreja. Você precisa participar da ceia do Senhor, pois ela vai demonstrar a sua comunhão com a igreja e com Cristo. Temos que estar sempre atuante na celebração da Santa Ceia do Senhor, para que nós não ficamos aí, irmão, um acaso da história, sem compartilhar desse memorial santo, que é a Santa Ceia do Senhor. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos participar, mas de qualquer maneira ou de qualquer jeito, e achando que é assim, nós estamos valorizando também a ceia do Senhor. E não pode ser dessa maneira. É um memorial. Você tem que registrar isso na sua agenda. Os hebreus não faziam compromisso, irmão Paulo, no dia da Páscoa. Eles guardavam aquele memorial. Por que será que nós crentes não guardamos o dia da Santa Ceia? Quantos aqui sabem qual é o dia da Santa Ceia aqui? Eu não ouvi, irmão. Primeiro domingo do mês. É a nossa Santa Ceia do Senhor. Então esse dia nós instituímos como memorial da Santa Ceia do Senhor. Registra na sua agenda. A hora é às 19 horas. A partir das 19 horas, o sol já se pôs, conforme nos recomenda a Bíblia. Aí nós celebramos, como? Lembrando a morte do Senhor. Preciso nós entender. Como, pastor? Salmo 128, versículo 1. Como eu vou entender, pastor? Lê esse salmo. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Segura aí. Todo aquele que faz o quê, irmão? Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que segue na primeira doutrina da igreja é o temor, irmão. É o temor. E depois, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a meu Pai a não ser por mim. Anda nos meus caminhos. De qualquer maneira, irmão, de qualquer jeito. Verso 2: comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será, e te irá bem. Guarda isso, viva isto, para que te vá bem, né? E qual é o respeito à família? Vê o versículo 3, irmão Adão. Com respeito à família. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como as plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Lembrou a Páscoa agora, irmão? Olha aí a Páscoa. A tua mulher será como a videira frutífera. Não comerei mais do fruto da videira, da vide, até aquele dia que eu venha. Mas os teus filhos vão nascer, os teus filhos vão crescer. E quando ele crescer, os teus filhos como planta de oliveira, a roda da onde? Da mesa na ceia do Senhor. Ensina os teus filhos o caminho que devem andar, envelhecendo eles, não desviarão deles. Provérbio 13, escreve na tábua do coração dele. Meu filho, prepara para a Santa Ceia. Minha filha, prepara para a Santa Ceia. Quantos dias, pastor? 7 dias antes era preparado a Páscoa. 7 dias, não come pão, não toma café. Está escrito na preparação da Páscoa. Êxodo capítulo 12, Deuteronômio capítulo 16. Não coma, jejum e oração. E hoje nós vamos para a Santa Ceia, irmão. Às vezes esquecemos de jejuar, esquecemos de orar. Chega a mim, hoje é a ceia, eu nem lembrava. Que preparação, que memorial.
Que exemplo de crente, que família é essa, que mulher é essa, que orienta a sua casa, os seus filhos. Não é fácil, mas é preciso. Nós vivemos esta comunhão na obra do Senhor Jesus Cristo, porque ela nos aponta para o reino de Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos viver de qualquer maneira. Paulo, aos Gálatas, abra aí, irmão, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele traz uma recomendação para nós. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, e a benignidade, a bondade e a fidelidade. Amém? O que é o fruto do Espírito, irmão? O amor. É o que, igreja? O amor. Depois do fruto do Espírito, irmão Adão, o que é que vem aí? O gozo. Aonde tem amor, tem gozo, irmão. Não tem? É tão bom você ver seus filhos sentados sobre a mesa. Você ter o pão de cada dia para eles. Falar, está toda aqui a minha família, graças a Deus. Gozo. Né? Tenho gozo em dizer. Né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ensina, administra, faça ele entender, meu filho, é a semana da ceia, é a Páscoa da nossa igreja, é o memorial. Mas muitas das vezes nem nós mesmos lembramos. Às vezes nós deixamos passar, como diz o provérbio, em branco. Deixamos passar de qualquer maneira. Mas o crente, irmãos, o crente que vive isto, abra aí, irmão, Deuteronômio 28, o versículo 3. O crente que vive a sua comunhão com o Senhor. 28 e 3. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Deu 4, complementa. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Amém, irmãos? O que é isto? Uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que é abençoada. Aqui incluiu os seus bens, seja na cidade ou seja na fazenda, incluiu os seus bens, incluiu os seus filhos, incluiu a sua empresa, o seu emprego, incluiu tudo que você tem, se você for temente, obediente ao Senhor. É gozo ou não é, irmão? É amor ou não é, irmão? Aqui na terra 100 vezes mais, e lá no céu a vida eterna. Irmãos, olhe para cá. Eu vou apagar minha Bíblia aqui um pouquinho, e eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês têm observado a mídia, o jornal nacional, ou o jornal da sua televisão? Você tem visto a aflição que está o mundo? O Rio de Janeiro, irmão, depois que eles colocaram Jesus no carnaval e manteram a pinhola nele, vocês viram o que está acontecendo no Rio de Janeiro, irmão? É gente morrendo de 5, 6 por dia, é polícia matando, é gente morrendo, é barranco desbarrancando, é enchente invadindo, é casa sendo destruída, é família sendo destruída. O meu povo fez 2 maldades. A primeira foi me deixar, e a segunda é cavar cisternas de água rota, enquanto eu tinha água viva para eles. Meus irmãos, o mundo está num conflito terrível. Os ministros, eles já não sabem mais o que fazer. O presidente não sabe se segue as regras dele ou se escuta o ministério. Não sabe se é mandado pelo Conselho do Senado ou se é a Câmara Federal que dá o respaldo. Ele precisa comprar como comprava qualquer outro partido. E eu que preguei tanta fidelidade, e agora estou fazendo tudo o que os outros faziam. Por que será, irmão? Porque nenhum homem
Nenhuma mulher dará conta desta nação. O único homem que vai fazer alguma coisa por você chama Jesus Cristo. O reino desse mundo já está julgado. O reino desta nação já está julgado. E o fim dela é tenebroso. Agora olha para a igreja nesses últimos dias. Missionário adora, enquanto o mundo está cambaleando, Deus está te dando casa nova, Deus está te dando carro novo, Deus está te dando emprego, você está comendo, seus filhos estão bebendo, a sua família está glorificando a Deus, irmão está comprando fazenda, irmão está comprando chácara, irmão está recebendo um acerto de salário, Deus está abençoando a igreja na face da terra. O mundo está no maior conflito, mas a igreja está baixando. A igreja está passando numa fileira. Os fiéis estão sendo conduzidos pelo Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflição, mas olha para Jesus que é o alvo, irmão. Não desvia a tua mente da cruz de Cristo. Ele me deu a sua vida e eu sou vencedor pelo sangue de Jesus Cristo. Quem recebe esta palavra aplaude Jesus. Páscoa é vencer pelo sangue de Jesus Cristo. Que esta palavra da verdadeira Páscoa esteja impregnado no teu coração. Quando alguém quiser colocar um bonequinho de chocolate para poder tampar a sua Páscoa, que é Cristo, não aceita. Quando alguém quiser colocar um ovo de coelho para assumir o lugar de Jesus, não aceita. Mas se alguém te der um chocolate, coma com satisfação, mas lembra que nada mais é do que apenas chocolate, que Jesus é muito mais do que isso, que Jesus é a vida eterna para a sua vida. Colocamos de pé, que Deus o abençoe, nosso horário já venceu, que Deus nos dê mais conhecimento dentro desta palavra, para que melhor nós aprendemos na palavra de Deus, amém?